Eu me chamo Maria do Rosário, eu estou há 25 anos que eu frequento a casa. Atualmente eu estou como monitora do curso EPM2 noturno de quarta-feira. E hoje eu vou explanar para vocês de uma forma rápida, e sucinta, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. É um capítulo muito gostoso, é um capítulo que, quando bem lido, quando bem compreendido, nos traz uma paz, nos traz um conforto, um consolo para os nossos corações. E ele começa esse capítulo dizendo que perdoai para que Deus os perdoe. Isso realmente é muito importante, porque a gente deve perdoar os nossos desafetos, nós devemos perdoar os nossos inimigos, aquele irmão que nos ofendeu e que nos magoou, porque isso impede o nosso crescimento moral e espiritual e nos deixa pessoas mais tristes, mais amargas, mas sem esperança. A partir do momento que nós perdoamos ao nosso irmão, que nós levamos em conta o porquê que será que ele fez aquilo, nós estaremos aliviando o nosso coração. E uma leveza muito grande, uma paz muito grande dentro dos nossos corações começa a aparecer. E Deus, na sua infinita bondade, Ele diz, como um consolo para nós, que nós não devemos ter pelos inimigos a mesma doçura, o mesmo sentimento de amor, de paz, de compreensão que nós dispomos para os nossos amigos. Que isso realmente não é necessário. Mas só o fato de a gente não desejar a vingança, não desejar o mal para esse nosso desafeto, já é um grande passo que nós estamos fazendo, Porque é muito importante a gente reconciliar-se com os nossos adversários nesta vida mesmo. Porque a morte só separa o nosso adversário de nós da matéria. Porque espiritualmente ainda nós continuamos ligados a Ele. E Ele, ao chegar na espiritualidade, Ele pode levar essa mágoa, Ele pode levar essa dor e passar a ser um perseguidor da gente. O que não é bom isso. Por isso, a gente nessa vida mesmo tem que procurar reconciliar-se com os nossos adversários. E a gente, um sacrifício mais agradável a Deus, que é quando nós vamos fazer a oferenda no altar de Deus e Ele nos fala: filho, vá primeiro reconciliar-se com o seu adversário, com o seu inimigo, e depois volte para fazer a oferenda ao altar. Então, Ele tem a sua bondade tão grande no coração que Ele procura primeiro nos aliviar desse peso que a gente carrega dentro da gente, para depois nós podermos fazer a oferenda no altar dele, Porque muitas vezes nós colocamos uma trave no nosso olho e não vemos os nossos próprios defeitos e não vemos os nossos próprios erros e só ficamos apontando os erros daquele que nos tratou mal. Então, é na hora de nós tirarmos essa trava do nosso olho e enxergarmos: será que realmente eu também não erro como ele? Será que realmente também eu não estou cometendo este mesmo erro que ele está cometendo? Então isso também é muito importante. A gente, antes de agir, antes de dizer eu não perdoo, eu não quero ver, ou então dizer assim, eu perdoo, mas nunca mais quero falar com ele. Não, isso não vem de dentro do coração. Por isso que a gente não deve julgar. A gente nunca deve julgar os atos daquele irmão, porque a gente precisa parar e pensar: por que será que ele cometeu isso? Por que será que ele está agindo assim? Será que a gente não pode, em primeiro lugar, saber um pouco da história e de saber por que ele está agindo dessa forma? Porque Deus ainda conta numa passagem que estava reunido numa praça uma série de pessoas e uma mulher estava no meio. E eles estavam querendo atirar pedras nela, porque ela tinha cometido o adultério. Então Jesus chega perto desse grupo e fala: quem estiver aqui sem pecado, que atire a primeira pedra. A multidão então se entreolhou e foram saindo devagar, deixando a mulher. E aí Jesus chega, põe a mão na cabeça da mulher e fala: levanta-te.
e nunca mais cometa o pecado. Então, são essas formas que nós temos agora, né, de perdoar o nosso inimigo, né? Deus não julgou ninguém. Jesus veio e não julgou. Jesus na cruz, crucificado, né? Ele diz para o Pai, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, esta é uma atitude de muita indulgência, essa é uma atitude de muito amor dentro do coração. Por isso, quando vocês experimentarem isso, o perdão, não só pelas palavras, mas aquele perdão do coração, vocês podem ter certeza que uma grande paz começará a reinar no coração de vocês, né? E a indulgência que a gente tem que ter pelos nossos irmãos, a indulgência que é aquela virtude que nos causa paz, que nos causa harmonia dentro da gente. É muito importante nós termos indulgência para com os nossos irmãos, né? Porque também, gente, é muito difícil às vezes quando a gente vê aquela pessoa que nos magoou, que cometeu aquele erro, a gente tem vontade de sair gritando para todo mundo que ela cometeu esse erro. Vamos parar e pensar que esse erro que ela cometeu só vai atingir a gente ou vai atingir uma comunidade, uma sociedade toda? Se for atingir só a gente, não. Guarde para você esse alarde, fique silencioso, ore por esse irmão, oriente ele, mas não com o dedo acusador, mas oriente ele com seus atos e com as suas atitudes de amor. Não condene ele, não acuse ele, porque é um mal que ele está praticando somente para você. Mas se envolvesse um maior número de pessoas, mesmo assim, se tivesse que falar alguma coisa, sempre falar com amor, sempre falar com muito carinho e muita compaixão. Porque a gente não deve, de forma nenhuma, acusar o nosso irmão, acusá-lo de uma forma que vá denegri-lo perante os outros, que vá humilhá-lo. A nossa acusação não pode ser a não ser do amor, a não ser da compaixão, a não ser da amizade e da orientação que a gente pode fazer para esses irmãos com muito amor, com muito carinho, com muita caridade, muita indulgência e paz no coração. Eu espero que eu tenha feito assim uma explanação, que vocês tenham entendido e se vocês tiverem algum tempo, deem uma relida nesse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque ele faz muito bem para o nosso coração e ele faz muito bem para a nossa alma. Muito obrigada.